Estamos de volta. Era pra falar que estamos de volta? Era, né? Então tá bom, não precisa cortar. É isso, gente. A gente tá aprendendo a apresentar isso aqui ainda. A gente já vai voltar com a Edilene rangando um pão que ela assou, delicioso. Foi ela que fez esse pão. E a torta de maçã que a sua mãe fez, maravilhosa, maçã fresca. É que eu como mais que todo mundo terminou e eu continuei comendo. E ela tá comendo faz 3 anos e meio. A gente falou, vamos voltar a fazer o episódio? Porque não dá, entendeu? Pra guardar ela terminar de comer, brincadeira. Folgada pra caralho. Ai, Roberta, você tinha comentado que você era muito rebelde. Com os homens. Com os homens. O que você quis dizer com isso? Aquela. Na verdade, tô brincando. Assim, em que sentido a rebeldia? Foi sempre assim? Você teve uma consciência muito rápido? Como que é isso pra você? É da minha pessoa, eu não consigo se eu achar que tô sendo mandada. Entendi. Eu acho que a palavra não é rebeldia. É mandada, eu não vou você... não é rebeldia. Porque rebeldia significa que seria... mandada. Você não tem essa questão, não é submissão também, porque submissão... Mas eu acho que ela não é muito não submissa, você gosta de ter o controle, você é controladora, vamos dizer assim. Trabalho bastante pra não ser, mas eu sou um pouco controladora de situações, mas não é descobrir isso em mim, tá? É uma coisa que a gente vai se conhecendo... Porque eu sou rápida pra fazer as coisas. Você gosta de tomar decisão. Só que prejudica, porque aí tem gente que já folga e deixa você fazendo tudo sozinha. Isso é uma coisa que prejudica. Você fica sobrecarregada. Fico sobrecarregada. Uma dúvida, só pra balizar aqui o jeito que você fala as coisas. Você já fez terapia? Já. E continua fazendo ou é de tempos em tempos? Não precisa, não faço mais. Ai, que bacana. Ela não precisa. Eu sou tão rebeldinha que nem rebelde sai daqui, microfone. Tá me sufocando. Olha lá, quebrei o estúdio. Quebrei o estúdio. Não, mas a gente é normal todo mundo afastar. E aí ela fica puxando de volta o microfone. É porque no retorno, você tirou o retorno, mas no retorno quando você afasta, a gente não escuta. A gente sente. E aí é o que vai prejudicar ali a gravação. Então é por isso que a gente até fica. É o trabalho que eu tô dando, rebeldinha. Não quer colocar fone, fica empurrando o microfone. Entendeu, gente? Não chamo mais. Entendeu? Não é pra chamar mais. Só pro proibidão. Soltei spoiler. Gente, não era pra falar do proibidão. Essa mulher já chegou aqui dando dicas, já chegou aqui dando ideias de episódios. Então vocês aguardem que vai vir coisa aí, ó. Vai. Proibidão, assim, só essa palavra assim. Proibidão, entendam como quiserem. Entenda como quiserem aí. Mas voltando a falar, então você já fez terapia e eu acho que vem muito dessa questão de você se conhecer, saber que você é controladora, porque tem gente que coloca num viés ruim, eu sou controladora. Mas sabe quanto tempo de terapia eu fiz? Só deu pra pagar 2 meses, gente. 2 meses de terapia? Meu Deus. O meu sempre foi na raça de ficar fazendo leitura e me fodendo e me erguendo e me entendendo, porque terapia só deu pra pagar 2 meses. Mas é só pra ter essa mentalidade de autoconhecimento, pra mim já é terapia. Eu faço terapia até hoje. Eu fiz 1 ano e meio, ela me deu alta, ela falou, vai lá que você já tá com bastante recurso pra resolver as coisas. Arrasa. Aí agora eu senti necessidade de novo depois da pandemia, porque eu tava não entendendo muito as pessoas mais. Ficou todo mundo muito arredio. Mas tamo junto, amiga. Inclusive, foi depois daquele papo que a gente teve, que eu conversei com a Ed uma vez, então eu falei, viu, tava, solteira, falei, difícil pra você também, porque assim, é um desinteresse mútuo, assim, sabe, tanto meu quanto da pessoa, e você fala... E quando a gente se interessa, nossa, você tá emocionado. E aí eu falei pra ela, viu, tá um pouco estranho. As pessoas levam tudo pro extremo. Isso, ou é pro extremo desinteresse, ou é pro extremo interesse, que aí chega flores na sua casa, pétalas de rosa, e você fala, não, calma aí. Você até assusta, você fala, opa. Exato, e aí eu tava conversando com ela, eu falei, vou voltar a fazer terapia, porque eu gosto de entender. Eu gostaria de fazer. Um dia eu quero fazer de novo com a cabeça que eu tenho hoje. Então é gostoso. Vai ser um maior papo lá com a terapeuta. É isso que tá acontecendo. A gente fica trocando figurinha. Sim. Às vezes eu inicio a terapia, porque não sei se como você fez pouco tempo. Como é que foi sua semana? Porque começa aí. Aí da semana você começa a contar, Ed. Acaba a sessão você chorando, humilhada, porque você descobriu um trauma de infância. É mais ou menos assim. É geralmente o que acontece comigo. Mas assim, não é um trauma, mas aí você se liga de uma coisa que aconteceu com você lá atrás,
que você até hoje Pra se você ter comporta. ideia, a primeira vez que eu fui, que eu me toquei, precisava ir, eu tinha passado uma vez pro psiquiatra pra eu tomar remédio pra dormir, porque a minha cabeça é muito acelerada e eu não conseguia dormir na época. Primeira sessão minha, eu vomitei no tapete, assim, porque eu comecei a falar e me deu uma... Depois ela me explicou, foi tipo uma explosão de tanta coisa guardada, de tanto tempo da vida guardado, e que eu estourei, eu vomitei na sala. Assim, Era uma necessidade. Eu chorava e vomitei real, assim. Gente, eu tenho um gasto E me deu aquela... que ele costuma falar mesmo, que 90% das nossas doenças físicas, elas decorrem de doenças do nosso emocional. Foi uma lembrança da infância, que eu nunca falei. Ficou aquele negócio me remoendo, aí eu falava, gente, será que eu não sonhei isso? E aí um dia, eu perguntei pra minha irmã, porque na lembrança minha irmã tava. E aí a minha irmã, eu perguntei pra ela se o que eu tinha visto era real. Ela falou, eu tava lá. Aí você Mano, não conta. Foi péssimo. E aí quando eu falei na terapia, foi quando a primeira pessoa que ouviu eu falar que eu tinha acordado me sentindo sufocada da cena que eu vi, que eu achava que era um sonho, mas na verdade era uma lembrança. Tava lá no subconsciente guardada, era da infância. Fui perguntar pra minha irmã, porque ela tava na cena e ela me confirmou. Ela é mais velha que eu, 5 anos. Ela me confirmou aquilo. E aí eu fui falar. Aí eu falei, não, é isso que trava a minha vida. E aí eu fui lá falar. Aquilo que me aconteceu, eu fui falar. E eu vomitei muito, assim, na sala. E eu não conseguia parar de vomitar mais. Porque uma vez a minha psicóloga, porque eu Foi em também 2017. eu sentia náuseas na terapia. E aí ela falava que era porque tava guardando e você quer falar. E aí esse negócio da gente... Uma coisa que eu aprendi na terapia, que o exercício de se escutar... Porque por exemplo, quando eu me divorciei, eu fui na terapia. Foi por causa disso que eu comecei terapia. Porque eu falei, não tô entendendo. Eu casei, era pra estar dando certo, não tá. E aí fui pra terapia, e ela começou a fuçar lá atrás, aí a gente balizou várias coisas antes de entrar no casamento, por isso que foi 1 ano e meio. E aí a gente balizou muita coisa da minha infância, minha mãe e tal, não sei o que, no final das... Peraí que eu perdi a linha do raciocínio, gente. Foi embora. Fez assim, ó. Fala. Aqui, ó. Lembrei. Vou mudar aqui minha pode mudar. Lembrei agora. E aí, a primeira vez que eu falei que eu ia me divorciar, porque eu ficava assim, que se a gente não der certo, aí a gente não sei o que tem na terapia. Aí um dia eu falei assim, então, quando a gente se divorciar, parecia que eu tomei um soco, assim, ó. Eu já tinha aquilo na cabeça, só que a hora que eu verbalizei e escutei, realiza. Então, terapia, por isso que você gosta de falar. Porque você se escuta. E aí você consegue fazer mais conexão ainda com você mesma, quando você se escuta as suas ideias. Então, assim, muito... Por mais que você converse em silêncio, porque você deve fazer isso, eu também faço. Nossa, quem na hora que eu me mando calar a boca, mentalmente, porra, velho, eu quero dormir. Exato. Para de falar. Mas falar é melhor ainda, porque você se escuta, e aí você elabora, e aí é um negócio muito louco. Então, por isso que terapia é bom. Outros escrevem. Então, eu escrevo. Porque na hora que você escreve, você realiza o pensamento. Escrevendo ou falando. Então, gente, falem, se expressem de maneira... Principalmente sobre si mesmo, né? Sobre si. Porque essa discussão é sobre isso, né? Que é a parte mais difícil. A gente vê geral aí julgando as outras pessoas, falando das outras pessoas, porque elas não têm esse ímpeto, essa capacidade de olhar pra dentro de si mesmo. Porque olhar pra dentro de si mesmo é muito mais doloroso do que olhar pro outro. E vocês tinham perguntado de mandado, eu lembrei do meu pai, que ele falava assim pra mim... Todo meu pai, né? Meu pai é um barato. Ele falava assim pra mim, quando eu era pequena... Até sempre, adolescência, então ele falava, tem 4 filhos, você é a ovelha negra. Ele falava que a música da Rita Lee era pra mim, que eu era a ovelha negra. Mas não é porque eu era uma filha ruim, ou porque eu sou questionadora. Ele falava um negócio, mas por quê? Por isso que ele ficava falando, você tá errado, ele ficava louco. Porque tudo eu quero argumento, por que eu não posso ir em tal lugar? E por que eu não posso falar tal coisa? Você é lógica. Porque tudo é muito porquê pra mim. Lógica. Então, se você não tiver paciência comigo, fica meio difícil. Então, pra se relacionar comigo, porque eu quero saber porquê. Então, as pessoas têm que entender. Tem que ter um argumentinho aí pra... Se você quer uma pessoa omissa, porque essa é a palavra, omissa, que fala, vamos pra direita, e a pessoa fala, vamos. Beleza. Só que caça essa pessoa. Já aconteceu comigo de me relacionar com uma pessoa que não gostava desse... Por quê?
Mas a lógica não funciona assim. Mas você é muito chata, então vai se relacionar com uma pessoa omissa. Porque eu gosto de pessoas que... Porque eu perguntar o porquê, não é o que eu tô discordando ou que eu você quero quer entender a lógica. Fique quieto e só me ouça. Eu quero uma conversa. Eu gosto de conversar. Até o dia que eu decidi me abrir novamente com amor, namorado, né? Eu quero justamente uma pessoa que conversa, gente. Não dá pra eu... Meu ex-marido é super tímido. Ele é quieto. Eu não conheço. Que é um monólogo. Eu não conheço. Era um monólogo. Mas todo mundo que conhece o casal sempre falava assim pra mim, você não imagina como era distoante. Eles eram muito diferentes, nem parecia. Coitado, ele só, tipo, eu sempre só falei. Mas, né, coitado não, né, velho? Também não é assim. Não é assim, eu também tenho essa mesma história. Não é assim. Ele é uma, assim, ó, entendi, o jeito dele é assim. Ele é quieto. Ele é mais... Na dele. Só que foi tão na dele que depois de tanto tempo que eu vi que não dá certo. Porque eu sou uma pessoa comunicativa. Aquela velha história os opostos se atraem, não é verdade. Gente, cansada de falar isso. Não, eles se repelem, não façam isso com vocês. Então, foi isso que eu fui entendendo depois do meu casamento. Passando o tempo, falei, gente, no começo eu achava fofinho. Eu falava, ai, gente, que lindo, nerdinho. Eu sou tão loucona e ele é nerd. Meu equilíbrio. Meu equilíbrio. Não é a gente viveu bem, foi legal, né? Só que aí as pessoas vão indo pra lados diferentes. Por quê? Porque ele é ele. E eu queria mais, eu sou tem uma problemática nessa palavra, nessa frase, né, dos opostos se atraem. Os opostos se atraem para pessoas que elas são acomodadas e que elas não querem, né, ter não sei dizer se um crescimento. Elas não querem uma pessoa que vai mudar o pensamento dela, ou que vai pensar diferente. Os opostos, sim, nos opostos se atraem sempre vai ter um que domina e outro que é dominado. E para quem nessa figura acaba sendo confortável, né? Algumas pessoas acham que isso é relacionamento, pra mim, pelo menos, não é. Foi o que eu vi depois. Tanto não fez bem pra ele quanto pra mim. Exato. Ele ou pessoas parecidas com meu ex-marido, que ele é mais tranquilo, mais quieto, não busca essa coisa de mudança e tal. Uma pessoa mais parecida. A gente tem que tá com pessoas mais parecidas, entender muito isso depois. A gente tem que estar com pessoas mais parecidas. Exatamente igual. Às vezes ser mais calma e você ser nervosa te acalma. Sim. Mas assim, um equilíbrio. Pra mim, o ponto da comunicação é muito importante ser parecido. Porque é na comunicação que mora o entendimento de tudo. Exatamente. Se a pessoa não gosta de alguém que fala muito, igual eu sou uma matraca. A pessoa que eu tô me relacionando, ele me pega lá no carro, a gente vai... Só que não era a questão até da pessoa ficar falando muito, mas da pessoa prestar atenção no que você tá falando e gostar de te ouvir. E colaborar, falar, nossa, você vê, por exemplo, eu conto alguma coisa, aí eu falo o nome de uma pessoa naquela situação. Um dia, uma semana depois, eu vejo falando assim, porque o fulano, por exemplo, não conhece a Ed. Eu falo, a Ed tropeçou e caiu. Aí lá, o dia inteiro conversando. Aí na semana seguinte, viu, e a Ed caiu, ela se recuperou, ela machucou. Você fala, nossa, ele ouviu o que eu tava falando? A importância. Exato. Então, assim, ter a comunicação alinhada. Não é questão de falar mais ou falar menos. Mas é ter o prazer em se comunicar com o outro. Nem que seja através do silêncio. Porque eu vejo casais que são extremamente quietinhos. E tá tudo bem, porque eles se comunicam de alguma forma. Mas a comunicação precisa existir. E esse negócio de eu posso se atrair machuca. Machuca ambas as partes. Porque o outro se sente insuficiente o tempo todo. Insuficiente, e às vezes ele, tipo, não quer conversar, né? Ele mais não tem coragem de falar pra você, hoje eu não tô afim de ficar ouvindo. E o mais ativo se cansa. O mais passivo. Se cansa porque o ativo fica pedindo atenção. Você quer atenção, aí você não tem isso desgasta relacionamento. Total. Nossa. E o ativo também cansa. Porque você fala assim, meu Deus do céu. O ativo é o que eu tô falando. E o passivo também. Porque o passivo fala, meu Deus, eu só queria silêncio. Aí você fica lá. Até aí é que tá. A comunicação nem bate mais. Não. As pessoas não. As ideias não batem, comunicação, assunto. Opinião, concorda? Nossa, se a opinião discorda total ainda, não dá certo mesmo. Não dá. Por isso que eu falo, você não, ninguém vai ser igual a ninguém. Mas você ter um relacionamento com uma pessoa parecida, com os mesmos valores. Valores. Ai, gente, eu lembro que eu ficava assim, né? Ai, queria ter um mozão pra treinar comigo. Ia ser tão legal. É um cara que gosta de treinar comigo, correr, que eu gosto de correr, eu gosto de fazer trilha, né? E, tipo, o meu ex não é assim. Né? Se um dia ele assistir, ele sabe que estou falando a verdade. Não é mal, é fato. Ele gosta de jogo, ele é nerd, pronto. Ele é computador, entendeu? Isso. Tá, gente? Foi vendo isso depois, por isso que não deu certo.
E nesse meu processo na separação, antes que, né, você vai se entendendo que vocês não somam porque não se parecem, aí eu ficava vendo aqueles vídeos como que é o nome do... Tem um casal influencer lá que eles fazem abdominal junto, tudo. Eu falava, ai, gente, eu queria um mozão pra treinar comigo. Aí eu ia ver as trilhas pra fazer, ficava vendo o casal fazendo junto. Aí que eu entendi. É isso que você precisa. Eu falei assim, é quando eu tiver, né? Porque agora eu não quero nada. Mas quando eu tiver, a pessoa tem que parecer comigo nisso que eu tô falando. Quando precisa ser. Tem que se parecer. Sim. Como que eu, que gosto de fazer tudo isso, vou arrumar um namorado que não gosta de fazer nada disso. Eu tiro como exemplo, por exemplo, a gente gosta de dançar. Mas particularmente eu e a Ed, a gente dança sertanejo. Aqui o sertanejo, ele caiu. Adoro. Ele caiu ele era primeiro lugar na minha lista de hobbies. E ele caiu para o último lugar, porque eu criei um incômodo com o sertanejo por causa da cena de Campinas. Né, da competição que virou a cena do sertanejo de Campinas. Você vai no bailinho, você não consegue mais dançar social. Você vê gente fazendo aéreo, aí você fala, eu não tenho... É verdade, insuportável a cena. E assim, e quem dança, você vê que as pessoas ficam selecionando quem vai dançar. Se você não dançar aéreo, se você não dançar assim, assado... Vai falar assim, é Campinoide. Lá, Campinoide é foda. Mas o Campinoide tomou conta da cena sertaneja e tá insuportável. E aí a cena sertaneja era tão gostosa, tipo, todo mundo. Aí eu adoro dançar de dois. Assim. Então... Eu também quero um mozão, gente, que tem que ter uma ginga. Ai, tá vendo, mozões aí, ó. É muita coisa pra combinar. Exato, mas tem, viu? O que acontece? Por exemplo, eu gosto muito, só que caiu. Hoje eu tenho prioridades com a academia, o fit, que é individual, não precisa estar fazendo comigo. Tem aqui o pod, eu gosto de estudar, tô fazendo pós-graduação, tenho meu trabalho. Mas as coisas que, por exemplo, treinar, se você namora uma pessoa, eu falei isso, eu acho que no da Janaína, no episódio da Janaína. Se você fica com uma pessoa que não gosta de treinar, logo, olha que inferno, por exemplo, eu vou treinar sábado de manhã. Eu levanto, a gente tá dormindo juntinho. Aí eu falo, eu tenho que subir porque tem aula de fit. Ele não vai entender a importância daquilo. Vai falar, ai, que saco, nossa, nada a ver. Sábado, vamos, descansa. Você imagina eu que as minhas trilhas tem que sair 5 da manhã, 4h30, 5 da manhã. 4 horas de ida, de subida. E depois 4 horas de descida, eu chego em casa à noite. É um domingo que o meu parceiro... É jogado no lixo se você não tem um parceiro que faz com você. Ou eu acabo não indo, tipo, no fim do meu casamento lá, que eu ficava pensando isso. Eu falava, cara, eu tô deixando de fazer várias coisas porque ele não faz essas coisas que eu gosto. Exato. Né? Exato. Ele ia, tipo, andar na lagoa comigo, fazer essas coisas, mas eu queria mais. Mais coisas. Eu queria ir fazer as trilhas, eu queria ir, tipo, ir pra academia no domingo, e de domingo eu gosto de fazer churrasco na hora do almoço, eu gosto de chamar gente na minha casa, eu sou muita informação, tá, gente? Então, né? Mas eu acho sensacional. Mas, por exemplo, o negócio... muita informação é assim mesmo. Aí depois que eu, por exemplo, se hoje eu conheço um cara que gosta de fazer trilha, já não dá pra mim, porque eu vou falar, você vai fazer essa trilha sem mim? Porque eu não vejo sentido. A não ser que você não se incomoda e fala, não vou. Só que aí chega um momento... Você entende que chega um momento que fala, viu, você não vai almoçar com a minha família? Porque você tá fazendo outra coisa que demanda o casal tá junto e a pessoa tá fazendo a trilha. Então, assim... Eu sou perdida, porque eu não tenho nada de casal. Tem que... Mas aí você agora vai pegando a referência, né? Eu não quero namorar, não. Eu agora não quero, mas esses são pré-requisitos. Eu também não queria. Próximo dia. Eu fico aqui só assim, né? Eu também não queria. Viu? Ai, peraí. Eu também não queria. Mas aí quando a gente não quer... Aí aparece. A pecinha aparece, aí a pecinha que encaixa. Você fala, Não, mas se tá encaixando, tudo bem. Que hoje em dia é muito difícil as pessoas encaixarem. Elas não estão dispostas. Não quer mais aparecer, né, gente? Só que as pessoas hoje não estão dispostas a encaixar. Elas querem que nós nos encaixemos na vida dela, não que ela se encaixe na nossa. Foi isso que eu não vou aceitar mais na minha vida. Porque, claro, eu fiquei muito tempo casada, então a gente cede. Tanto um cede de um lado, outro cede do outro. Porque casamento é o quê? Você ceder. Só que quando você vê que é muito diferente, os dois se sufocam demais. Foi onde que eu vi... Quando eu comecei a encaixar coisas, eu falava, não faz bem pra ele, não faz bem pra mim. Exato. Porque o domingo, ele queria o quê? Dormir, descansar. Pra mim, domingo é o dia mais ativo, mais legal dos seus hobbies do mundo, assim. E aí, eu ficava em casa, ficava frustrada, entendeu? E aí, detalhe, olha, é uma analogia que a gente faz lá no meu trabalho, quando a gente fala de relacionamento. Se você vai
fica com ele em casa descansando, você fica infeliz. Se ele vai com você na trilha, ele fica infeliz. Sim. Tá sempre muito As feliz. pessoas não... Sabe quando aquele ciclo acaba? A gente viveu o que tinha que viver. E tá Foi tudo bom. Formei família com ele, tenho uma filha. Mas o propósito dos dois não se encaixava mais. Exato. Só que até você chegar, não é fácil você chegar nessa conclusão. Claro que eu tô falando super de boa isso aqui, mas eu sofri muito antes no processo pra entender que era isso que eu tinha que me separar. Porque ninguém tava mais feliz ali. Porque você fica, né? na verdade, procurando uma solução. Achando que aquilo é um problema. Fica uns 3 anos, falei pra você, né? Falei, foi 3, 4 anos ali tentando fazer dar certo o que um dia deu. Até eu escutei da pessoa que eu tô atualmente, assim, você teve você está com alguém atualmente. Tá namorando. Revelações. Ali. Vai demorar um tempo pra ser no ar, né? Isso aqui, então o que acontece? A pessoa que eu tô agora comentou, porque assim, a gente conversa muito. Adoro. A gente conversa muito e ele dá muito... Caia sobre mim. Então, eu pedi muito isso. Eu falei, se não for pra não gostar de conversar, nem põe nem no meu caminho. Nossa, é primeiro da minha lista ali, ó. Conversar, exato. E ele gosta muito de ir profundo. De entender os porquês. É bem diferenciado, né? A olho dela tá brilhando, né? Então, assim, aí a gente começou a conversar. Eu contei minha história pra ele. Porque ele falou, eu quero saber. Me conta, eu quero saber como é que foi. Ai, meu Deus, tem gente que não, porque tem gente que não quer. É ex, não quero saber da história, não, ele quer saber. E assim como eu quis saber da história dele, pra quê? Justamente entender quais são os traumas, saber onde é que dói. Aí eu contei a minha história. Encaixarem, né? E ele contou a dele. Na minha história, no meu relacionamento foram 9 anos, dos 19 aos 27. Ai, não tô ruim de conta, mas é isso. Foram 9 anos e 2 de casado. Com 1 ano e meio de. Deu 6 meses, estava estampado que o meu casamento não ia dar certo. E aí, só que no namoro tava estampado que não ia dar certo, no noivado tava estampado que não ia dar certo, e uma hora ele olhou pra mim e falou assim, nossa, mas você teve todos os sinais que não ia dar certo. Eu gosto muito isso. Aí entra uma coisa que eu vi num outro podcast, o cara falando, mulher não abandona projeto. Não. E a gente idealiza muita coisa, viu? Aham. E aí, se eu não abandono o projeto, e se meu projeto, eu projetei com aquele cara, a gente fica insistindo, que é isso que você faz. Fica 4 anos ali, tentando solucionar uma coisa, que a solução não é estar mais com aquela pessoa. Emendar um vaso quebrado. Exatamente, emendar. Então, assim, esse tempo que você ficou tentando solucionar o problema, tentando mudar você, tentando mudar ele, eu imagino, é um reme-reme do caramba, não encaixa. Os dois tentavam mudar um de um lado, outro do outro. Tentando melhorar até. E você vê, não é falta de esforço. Sim. É porque não é compatível, essa palavra. Exatamente. Mas você falou um ponto aí que eu sempre ouvi muito. Nossa, mas você ficou 17 anos casado, você não viu isso antes? Eu falava, gente, mas é aquele negócio, peraí. Deu certo, assim, os dois serem muito diferentes. A gente se deu bem. 17. A gente sempre saiu junto, fez várias coisas, mas os dois cediam muito. Mas não era problema, só que a partir de um tempo começou a ser. Exato. É que as pessoas confundem que o dar certo tem que durar pra sempre. Não, tem que dar certo o tempo enquanto tiver. Exato, enquanto tá dando certo. E deu super certo se tiver uma filha maravilhosa. Sim, e ela não tá aí bem também, e vocês dois não levam juntos, é isso que deu certo. Deu certo. É assim, o ciclo fechou, abre outro pra ele e abre outro pra mim. Entendeu? As pessoas não... Quando eu fui me separar, tem aquela coisa de crença limitante de religiosa, né? Vocês vão mostrando o tempo aí, senão eu vou ficar... Não, porque pode falar. Aí, não, casou tem que ser pra sempre. Não, tem que ser quando estiver feliz. Tem que ser até... Quando estão se fazendo bem, quando parou de fazer bem. E você não precisa ficar no casamento porque você tem filho e você casou. Tem que estar bem os 3. Lá em casa não tava falando só de mim e do meu ex-marido. Era eu, ele e a Mirella. Não tava mais pros 3. Porque ela tava ali vendo. Não tava legal. Então agora tá bem pros 3. Tá falando que tá maravilhoso porque, né, gente? Perfeito. Estão se reconstruindo. A vida, ela é difícil. Se não fosse, a gente estaria entediado. A vida não é fácil, gente. A vida não é fácil. E é isso, gente. É com essa lição sobre relacionamentos que a gente encerra esse bloco. E voltamos no próximo com um assuntinho diferente.